meus queridos irmãos. É um prazer estar aqui mais uma vez para meditar com vocês a respeito da Santa Palavra do nosso Deus. Espero que, ao receber esta mensagem, vocês estejam transbordando da alegria e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa meditação de hoje, mais uma vez, como estamos fazendo todas as quartas-feiras, está baseada na primeira carta do apóstolo João. E ele tem nos falado, ou ela tem nos falado, assim como tem enfatizado a cada semana, que quando João escreveu esta carta, uma das coisas que ele desejava, além de refutar falsos ensinamentos que algumas pessoas estavam divulgando, trazer para nós as alegrias da certeza da nossa salvação, do nosso relacionamento com Deus, da nossa vida conforme a vontade do Senhor. Hoje, então, eu quero começar a meditar com vocês a respeito de uma dessas verdades maravilhosas. Como é que nós podemos ter certeza da nossa eterna salvação? E para isso eu gostaria então de ler, iniciando o nosso estudo de hoje, nesta carta de João, na primeira carta de João, capítulo de número 5. Eu quero ler do versículo 9 até o versículo de número 13. Para facilitar um pouco, apenas aqui no início eu vou ler na Nova Versão Internacional, está bem? Então vamos ler o que nos ensina a Palavra de Deus. Assim está escrito: Nós aceitamos o testemunho dos homens, mas o testemunho de Deus tem maior valor, pois é o testemunho de Deus que ele dá acerca de seu Filho. Quem crê no Filho de Deus tem em si mesmo este testemunho. Quem não crê em Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você prestou atenção nestas coisas maravilhosas que o apóstolo João está nos dizendo? Ele começa aqui neste texto fazendo uma comparação. Ele diz mais ou menos assim: quando alguém nos fala alguma coisa, nós acreditamos naquilo que alguma pessoa está nos falando. Já pensou, meus irmãos, se os nossos relacionamentos todos fossem assim? Alguém fala alguma coisa e a gente fica pensando assim: será que o que ele está falando é verdade ou não? É claro que em certas circunstâncias a gente tem que se comportar desse modo, mas no geral, na nossa vida, quando minha esposa me fala alguma coisa, eu acredito no que ela está falando, ou minhas filhas, ou meus amigos, meus irmãos da igreja, assim como eu espero que as pessoas também ouçam e acreditem naquilo que eu falo. Pois bem, nós acreditamos no testemunho dos homens, mas se nós acreditamos naquilo que os homens nos falam, muito mais, nós devemos acreditar naquilo que Deus nos fala. E o que Deus está nos falando aqui? João diz assim: se a gente disser que não acredita no que Deus está falando, a gente está chamando ele de mentiroso. O que Deus está nos falando aqui? Ele diz: o testemunho, o que Deus nos fala é isto: que Deus nos deu a vida eterna. Isto é a maneira de João falar a respeito da nossa salvação. Deus nos deu a vida eterna e essa vida está no seu Filho, quer dizer, em Jesus Cristo. Quem tem o Filho de Deus, quem tem Jesus, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Então, por exemplo, vamos supor que esta Bíblia que eu tenho nas mãos represente o Senhor Jesus Cristo. Esta Bíblia é equivalente a Ele. E eu digo assim para você: olha, eu vou dar essa Bíblia para você. Agora, quando eu vou dar essa Bíblia para você, antes de dar, eu digo assim: tem algo mais. E coloco esse marcador aqui, dentro da minha Bíblia, e dou para você. Quando você recebe essa Bíblia, juntamente com a Bíblia, você está recebendo o marcador, não é? É o que João está dizendo para nós. Ele diz assim: olha, Cristo foi dado a nós e nele está a vida. Quem tem Jesus tem a vida.
Quem não tem Jesus, não tem a vida. Esta é a ideia. Se você tem Jesus, juntamente com Jesus, que é o autor da vida eterna, você recebe esta vida. E note o que João fala, essa vida é eterna. Se ela é eterna, quanto tempo ela dura? Será que ela vai terminar a semana que vem? Ou daqui a 2 semanas? Não. Se nós temos Jesus, esta vida, esta salvação é para sempre. Meus irmãos, que coisa incrível aquilo que João está dizendo para nós. Nós, seres humanos, fomos criados por Deus, à sua imagem e semelhança. Então nós somos mais do que mera matéria física. Nós também temos uma alma eterna. Neste sentido, nós não somos meros mortais. Neste sentido, nós somos imortais, quer dizer, a nossa alma existirá para sempre. Então a coisa mais importante que nós temos é, por assim dizer, esta alma aqui dentro do nosso coração. E Jesus falou assim, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É a coisa mais importante para nós e para Jesus também. Por isso é que Jesus veio a este mundo. Ele falou que nós estávamos mortos, perdidos em nossos pecados, longe do nosso Pai Celestial e condenados a uma existência eterna longe dele. Mas como ele diz nos Evangelhos, ele veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus veio nos dar vida eterna. E é sobre isto, então, ao combater os erros dos falsos mestres, que João também fala na sua primeira carta. No texto que nós lemos, ele diz, quem tem o Filho tem a vida. E termina dizendo para nós, estou escrevendo para que vocês tenham certeza, para que vocês saibam que vocês que creem em Jesus Cristo, que têm a Jesus Cristo, têm também a vida eterna. Agora a pergunta que surge naturalmente é a seguinte, como é que eu posso saber que eu tenho Jesus na minha vida? Como é que o Espírito de Jesus, eu posso ter esta bendita certeza, habita em mim? E então o apóstolo João, na sua carta, nos responde a isto, dizendo que quando uma pessoa tem Jesus, existem certas evidências, certas coisas que mostram que essa pessoa tem Jesus no seu coração. E então ela pode saber que tem a vida eterna. Nós vamos ver rapidamente, apenas à guisa de introdução mais uma vez, cada uma dessas evidências que João menciona aqui, está bem? E depois, nos próximos estudos, nós estaremos desenvolvendo um pouco mais pormenorizadamente cada uma delas. Bem, nós podemos resumir essas evidências que o apóstolo João aqui, digamos assim, em 3 áreas da nossa vida ou do nosso ser. As evidências tocam a nossa mente, tocam o nosso coração e tocam o nosso comportamento. É claro que quando o apóstolo João, ou antes, quando a Bíblia fala a respeito disso, a Bíblia não nos divide em mente, coração e comportamento. Não, na Bíblia Sagrada tudo é uma coisa só. Mas para fins didáticos, para que nós entendamos melhor, é a divisão que nós vamos fazer aqui, tá bem? Primeiramente, eu estou dizendo que quando uma pessoa tem Jesus em sua vida, uma evidência é que a sua maneira de pensar a respeito de Jesus vai ser aquela maneira que foi ensinada por Jesus. Isto é, a mensagem de Jesus transforma a nossa mente. O apóstolo João fala disso várias vezes aqui na sua carta. E eu quero então colocá-la em primeiro lugar. Eu posso ter certeza da minha salvação quando a minha mente aceita os ensinamentos, a doutrina do Senhor Jesus. Ou colocando de outra maneira, quando eu aceito aquilo que Jesus me fala a respeito dele mesmo e a respeito do que ele veio para fazer neste mundo. O apóstolo João falou a respeito disto porque, como eu já tenho enfatizado para vocês, haviam falsos ensinamentos nos dias dele. Então eu quero começar citando esses falsos ensinamentos,
a respeito de Jesus. No capítulo de número 2, aqui da sua carta, versículos 22 e 23, João escreveu o seguinte: quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Agora, no capítulo de número 4, versículos de número 2 e 3, João escreve assim: nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Mais uma vez, você vê a força das palavras do apóstolo João. Ele diz que existem pessoas neste mundo que negam que Jesus seja o Cristo. Mais tarde nós vamos desenvolver bastante esse conceito da palavra Cristo, mas resumindo, quando ele fala que Jesus é o Cristo, ele está se referindo a todo o ensino do Antigo Testamento e também dos Evangelhos, que nos ensinam que Jesus é aquele enviado por Deus, que existe desde a eternidade, que criou os céus e a terra juntamente com o seu Pai, e que foi enviado por Deus, cheio do Espírito Santo, para trazer a nossa salvação. Como eu disse para vocês anteriormente, na antiguidade e assim também nos dias de hoje, muitas pessoas negam que Jesus seja esta pessoa maravilhosa, o Criador de todas as coisas. Muitos pensam nele como um mestre de moral, como um espírito muito evoluído, mas negam que Jesus seja a encarnação do próprio Filho de Deus, eterno, que veio habitar entre nós. Então, João diz assim, olha, quando uma pessoa nega isto, esta pessoa, na verdade, é o anticristo. Está trazendo uma doutrina que não é de Deus. É o espírito da mentira que está falando por intermédio dessas pessoas. No capítulo 4, versículo de número 2 e 3, mais uma vez, quando ele diz: aquele que confessa que Jesus é o Cristo, que veio em carne, esse é de Deus. Mas aquele que nega isso é o espírito do anticristo. Em contraste, meus irmãos, com isto, veja o ensino que Jesus passou aos apóstolos e os apóstolos transmitiram a nós nas Escrituras Sagradas. Capítulo 4, versículos 14 e 15, João escreve assim: e nós, isto é, os apóstolos, temos visto e testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. A gente viu isso, diz o apóstolo João, e por isso a gente está testemunhando. Deus, através do seu Filho, estava aqui para ser o Salvador do mundo. E no versículo seguinte: aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Amados, isso não é uma questão de pouca importância, porque conforme a Escritura nos ensina, uma pessoa só pode reconhecer que Jesus é o Filho de Deus, só pode ter fé em Jesus, se o Espírito de Deus estiver agindo na sua vida, no seu coração. Então, se você é alguém que crê que Jesus é o Filho de Deus, que crê que Ele veio e habitou entre nós, Filho de Deus, não no sentido meramente de Ele ter sido criado por Deus, como todos os seres humanos são criados por Deus, nem Filho de Deus no sentido de que era uma pessoa obediente, mas que em seu ser é alguém que procede eternamente do Pai. Se você crê naquilo que a Bíblia revela sobre Jesus, isto é evidência de que você é uma pessoa nascida espiritualmente, de que Jesus habita dentro de você por meio de seu Espírito. Capítulo 5, versículo 1, ele diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus.
Essa é a primeira evidência, então, que João cita na sua carta. A segunda evidência que eu quero citar é o resultado da primeira. Porque a palavra de Deus nos ensina que é inevitável, quando uma pessoa crê no Senhor Jesus Cristo, conforme Ele nos é revelado nos Evangelhos, entende que Ele veio para morrer na cruz e nos salvar dos nossos pecados, que o próprio Filho eterno de Deus veio por amor a nós, é impossível que essa pessoa não corresponda tendo amor pelo Senhor Jesus. É isto que o apóstolo João então ensina para nós. Quando eu creio em Jesus, então o meu coração vai corresponder ao amor que Ele tem por mim. E uma vez que eu amo ao Senhor Jesus, eu também vou amar ao meu irmão. Existem várias referências aqui que o apóstolo João escreve que eu quero citar. Começando do capítulo de número 4, versículos 19 a 21. Eu quero ler. Está escrito assim: Nós amamos, porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Você vê a maneira como o apóstolo João entende o raciocínio? Se eu amo a Deus, e se eu conheço a Deus, não é possível não amá-lo. Se eu amo a Deus, naturalmente eu vou também amar ao meu irmão. Se eu disser assim, amo a Deus, mas odiar ao meu irmão, a quem eu vejo, então o amor de Deus não está de fato no meu coração. Mas a evidência, então, da minha transformação espiritual é esse amor. Ele fala mais a respeito disso. Eu quero citar agora, no capítulo 3, versículos 14 e 15. Está escrito assim: Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna, permanente em si. Então você vê, mais uma vez, a ideia, o conceito de que, como é que eu vou saber que eu passei da morte para a vida? Se eu amo o meu irmão, que é o resultado de eu amar primeiramente a Deus. E finalmente, eu quero ler o capítulo 4, versículo de número 16, onde ele diz assim: E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Todas essas referências que eu acabei de ler, elas enfatizam, elas ensinam e enfatizam o fato de que aquele que tem Jesus no coração, porque Deus é amor, inevitavelmente amará o seu irmão. Então essa é a grande evidência, uma segunda grande evidência de que uma pessoa pertence ao Senhor. Agora, a pergunta que surge é: o que significa isso? O que significa amar ao meu irmão? A Bíblia fala muito a respeito disso, depois a gente vai explorar melhor, mas eu quero apenas citar aqui o que o apóstolo João fala de modo resumido no capítulo 3, versículos 17 e 18, onde ele diz o que significa amar. Está escrito assim: Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Veja, João não está dizendo aqui que não tem valor quando nós falamos que amamos. Mas o que ele está dizendo é que nós não podemos nos limitar apenas a falar que amamos alguém. Nós precisamos demonstrar isto com a nossa vida prática. Então, o que significa isso? Por exemplo, eu vejo uma pessoa numa situação de necessidade. Eu tenho recursos, eu tenho como ajudar aquela pessoa.
se eu fechar o meu coração, inventando uma desculpa qualquer, e não ajudar aquela pessoa, eu não estou evidenciando que eu amo de verdade. Porque o amor, ele se transforma em ações concretas. O amor procura saber o que as pessoas estão precisando e age em favor delas. Você vê, algumas pessoas dizem o seguinte, que para nós irmos para o céu, basta nós crermos em Jesus. Isso é verdade. Acontece que quando nós cremos em Jesus, isso afeta o nosso coração. Por isso que eu disse lá no começo, que as evidências, elas atingem a nossa maneira de pensar e elas atingem o nosso coração também. Elas atingem todo o nosso ser. E isso nos leva a um terceiro ponto, ou uma terceira evidência, a respeito da qual o apóstolo João nos ensina aqui. É que se a mensagem do Senhor Jesus, ela muda a minha mente e ela muda o meu coração, ela também muda a minha maneira de viver. Ela transforma o meu comportamento. E existem muitas maneiras da Bíblia descrever isto. Por exemplo, ela fala em santidade de vida. Ela fala também numa vida de amor. Não importa, no momento, qual é o nome que a gente dê, assim, o que eu quero enfatizar é que o nosso comportamento, ele é afetado de tal modo que a nossa fé em Jesus é manifesta diante dos homens. Eu acho que a melhor maneira da gente responder a isso, ou descrever isso, é aquela que o próprio apóstolo João faz para nós aqui. Quero citar agora, no capítulo 2 da sua carta, os versículos 4 até o versículo 6. Ele diz assim: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Veja, o que João está dizendo aqui é que quando nós temos Jesus na nossa vida, quando nós permanecemos nele, nós vamos guardar os mandamentos da palavra de Deus. Geralmente, quando a gente pensa em mandamentos de Deus, se eu perguntar para qualquer pessoa aí, você sabe os 10 mandamentos? Mesmo que as pessoas não saibam todos de cor, terão uma impressão ou terão uma noção de quais são eles. Não terás outros deuses diante de mim, diz o Senhor. Eu tenho que ser o único Deus na vida de vocês. Não farás imagens de escultura, nem das coisas que existem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem nas águas. Não adorarás as imagens de escultura. Guarda o dia do Senhor para o santificar. Não tome o nome de Deus em vão. São os mandamentos que dizem respeito a Deus. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsidade ou falso testemunho a respeito do teu próximo. Não cobiçarás a esposa, os bens do teu próximo. Resumindo, diz Jesus, os mandamentos de Deus são 2. Ame a Deus de todo o teu ser, de todo o teu coração, de toda a tua alma, e ame ao teu próximo como a si mesmo. Se você cumprir esses 2 mandamentos, você estará cumprindo os 10. Porque quem ama a Deus não vai ter outros deuses. Quem ama a Deus não vai se prostrar diante de imagens feitas pelas mãos humanas, a fim de adorá-las. Quem ama a Deus não vai querer saber de piadinhas a respeito do nome de Jesus, vai levar Deus a sério. Quem ama a Deus fará toda a sua vontade, inclusive guardando o dia do Senhor. Quem ama ao seu próximo não vai roubar, não vai adulterar, não vai matar, não vai mentir a respeito do próximo, não vai desejar aquilo que é do próximo. Então tudo se resume nesses 2 grandes mandamentos. Verdade que por causa do pecado que reside em nós não somos perfeitos no guardar os mandamentos. Nós pecamos. Quando nós desobedecemos aos mandamentos de Deus, o nome que a Bíblia dá para isto é pecado.
Mas veja, queridos, a Bíblia nos ensina que uma vez que nós somos perdoados dos nossos pecados, nós não queremos continuar neles. Antes, nós queremos viver uma vida de amor para com o nosso próximo. E quando nós então vivemos essa vida de amor, nós estamos sendo semelhantes a Jesus. Estamos andando assim como Ele andou. Enquanto estivermos nesse mundo, a nossa vida será muito imperfeita neste sentido. Somente na eternidade nós seremos restaurados completamente à imagem de Deus, como nós fomos criados lá no começo. Mas o fato de nós não sermos perfeitos não significa que nós então abandonemos os nossos ideais e vivamos de qualquer jeito. Ao contrário, aquele que ama a Jesus irá procurar viver uma vida de amor a Ele, que se manifesta na obediência aos seus mandamentos e no cuidado com o nosso próximo. Concluindo então, estas três coisas, a minha mente, o meu coração, o meu comportamento, manifestam as evidências de que eu estou em Jesus e que Jesus está em mim. E se eu tenho Jesus, então eu tenho a vida eterna. Eu quero fazer duas aplicações gerais. Primeiramente, você tem essas evidências na tua vida? Você crê em Jesus Cristo? Já o recebeu como seu Senhor e Salvador? E crer não em qualquer Cristo, não naquele Cristo zombado pelas escolas de samba, não aquele Cristo grande mestre de moral, reformador político ou social, não naquele Cristo que reencarnou tantas vezes que se tornou o espírito mais iluminado da história, mas o Cristo revelado na Bíblia, o eterno Filho de Deus, o Criador de todas as coisas, que veio a este mundo como um ser humano e que morreu na cruz e ressuscitou para nos salvar. Você crê nesse Jesus Cristo? Se você crê, esta é a primeira evidência de que você é nascido de Deus, que você é salvo. Mas a segunda evidência é aquela que atinge o nosso coração, como resultado da nossa crença. Quando nós cremos em Jesus, que Ele nos salvou, nós também o amamos, assim como Ele nos ama. E então Ele se torna o nosso bem maior, a razão da nossa existência, o grande centro da nossa vida. E quando Jesus se torna o nosso grande amor, então nós também amamos aqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Nós amamos o nosso irmão e nos empenhamos em ajudá-lo, em abençoá-lo, em ser para eles uma autêntica representação de Jesus. E em terceiro lugar, uma vez que nós amamos, isso afeta o nosso comportamento. Procuramos viver uma vida de justiça, uma vida na qual nós procuramos promover o bem de todos, assim como Jesus procurou viver dessa maneira. Se você tem essas evidências na tua vida, então se cumprem na tua vida as palavras de João. Estas coisas vos escrevi para vocês que têm o Filho de Deus, para que vocês tenham certeza de que têm vida eterna. Agora, se você não tem essas evidências, em segundo lugar, eu quero me dirigir a você que não sabe o que é isso. Como é que a gente começa? Por onde a gente pode iniciar? O que a Bíblia nos fala a respeito disso? Quem tem Jesus tem a vida. Você pode começar tendo Jesus. O Evangelho de João, capítulo 1, versículos 11 e 12, está escrito assim: Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu a eles o direito de serem chamados filhos de Deus. Você pode simplesmente abrir o seu coração para Jesus e dizer:
Jesus, entra na minha vida. Eu quero que tu sejas o meu Salvador. Eu quero que perdoes os meus pecados. Quero seguir-te. E à medida em que você, pela fé, segue a Jesus, aprende os seus caminhos, vive uma vida de amor, vive uma vida de santidade como resultado da sua fé em Jesus, você terá a absoluta certeza da tua eterna salvação. Eu quero fazer nesse momento uma oração. E se você deseja receber a Jesus como teu Salvador nesta hora, você pode orar comigo, entregando a sua vida a Ele e começar a segui-lo a partir desse momento. Vamos orar. Nosso Pai Celestial, o Teu Espírito Santo nos ensina nas Escrituras Sagradas que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. Eu quero te louvar, porque muitas dessas pessoas que me acompanharam até agora são destes que podem assim ser chamados filhos de Deus por meio da fé em Jesus. Gente que crê, gente que tem o coração transformado, gente que tem uma vida transformada, gente que vive em amor a Deus, em obediência à sua palavra, em amor para com o seu próximo. Eu te louvo pelos muitos escolhidos teus, que têm esta bendita certeza da salvação. Mas eu também, Senhor, quero não somente louvar a Ti, e rogar ao Senhor que Tu concedas a nós a graça de viver uma vida cada dia mais plena de fé e mais de acordo com a Tua palavra, de modo digno deste santo Evangelho que nos tem chamado para a comunhão contigo. E assim vivamos em plena comunhão com o Senhor, cada dia da nossa vida. E oro também, Senhor, por aqueles que, porventura, ainda não têm esta bendita certeza de ter Jesus no coração. Rogo que neste momento a Tua palavra, que não volta vazia, esteja produzindo fruto nesses corações e que pela fé eles agora estejam Te recebendo como Salvador e assim iniciando uma caminhada de vida transformada pelo poder do Teu Espírito Santo e de eterna comunhão contigo, desde agora e para sempre. Oramos gratos a Ti, em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém. Queridos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Amém.